Boa noite, saudações, senhores conservadores. Estamos em mais uma reunião do grupo Conservador.es. São os conservadores do Espírito Santo. Nosso grupo tem o seguinte projeto e objetivo: estudarmos sobre o pensamento conservador, sobre alta cultura e todos os assuntos afins. Para a noite de hoje, nós teremos um convidado extremamente importante e conhecido nacionalmente. Eu vou passar agora a palavra ao Paulo Cunha, que é um dos membros do nosso grupo, e ele vai apresentar o nosso querido convidado. Paulo. Boa noite a todos os nossos convidados. Boa noite, Diego. Diego Pesce, promotor de justiça, mestre no estado do Rio Grande do Sul, essa terra bonita. O Diego, ele é coautor de um livro que está tendo uma repercussão muito boa, chamado Bandidolatria e Democídio. Certo, Diego? Se tiver alguma retificação, tá? Eu até adianto que eu não conhecia a palavra democídio, né? Me parece que é um neologismo, e eu, na pesquisa, vi que é um assassinato de pessoas de um determinado grupo, né? Então é isso, tá? Nós vivemos um momento aí que o tema acho que é muito pertinente, né? Já de longo tempo nós nos debatemos aí com essa bandidolatria no nosso país, ok? Diego, fica à vontade, você é o nosso convidado, agradecemos e você fique à vontade, com você a palavra. Bom, pessoal, boa noite a todos, é uma honra imensa para mim participar desse encontro. Como eu falei anteriormente, vamos fazer da maneira mais informal possível, se vocês quiserem me interrompam a qualquer momento. E eu vou colocar aqui no espaço de uma palestra, é difícil colocar todas as questões que eu julgo importantes, mas eu vou colocar de uma maneira muito breve, um esboço daquilo que eu estudei e escrevi até hoje. E para aqueles que se interessarem, não é merchan, tá? Apenas para dizer que quem queira ver de uma maneira mais alentada esses pontos, são essas duas obras, o Bandidolatria e Democídio, que é a primeira que eu escrevi junto com o meu colega Leonardo Jardim de Souza. E a outra parte do que eu digo ali está nesse livro aqui, que é o mais recente, que é Violência, Laxismo Penal e Corrupção do Ciclo Cultural. O título é uma espécie de homenagem ao nosso grande mestre Mário Ferreira dos Santos. Poderíamos começar já a apresentação, se quiser rodar no próximo slide, e o próximo, que diz respeito ao laxismo penal, com um estudo de caso, que é como nós começamos a obra Bandidolatria e Democídio, que é o assassinato dessa moça, um latrocínio cometido em Porto Alegre, né, quando ela buscava o filho no colégio. Então vejam, senhores, quinta-feira, 17 horas e 30 minutos, na rua de Marinho, bem próximo à esquina da movimentada Eduardo Chartier, no bairro Higienópolis, zona norte de Porto Alegre, uma mãe, acompanhada pela filha adolescente, dentro de um Honda Fit, aguarda outro filho que está por sair da escola. Sem que ela perceba, um homem aproxima-se da janela e com uma arma exige que ela entregue o celular. Sem reagir, Cristiane Fonseca Fagundes, 44 anos, foi baleada na cabeça e tornou-se a 25ª vítima de latrocínio, roubo com morte, na capital. O crime ocorreu a poucos metros de uma escola infantil e quase em frente ao Colégio Dom Bosco, de onde sairia o filho de Cristiane ao final de mais uma tarde de aula, e para onde correu em pânico a filha após a mãe ser alvejada. Após o incidente, a direção informou a pais e alunos que a escola não abrirá nessa sexta e as aulas serão retomadas na segunda-feira. Esse caso é o que abre o nosso estudo sobre a bandidolatria e o democídio. Em que consiste o democídio? O democídio é uma expressão cunhada por um professor norte-americano chamado R.J. Rummel, já falecido, que é equivalente, ele quer definir o que é a morte de um povo pelo próprio governo. E essa morte pode se dar, inclusive, como mediante uma brutal omissão do governo na garantia de algo fundamental, que é a segurança desse povo. Então, vamos analisar o caso desse latrocínio. Próximo slide, por gentileza. Esses são os três autores do latrocínio. O que eles fizeram por ocasião do fato? Eles roubaram um carro, mantiveram o motorista como refém,
foram até aquele local onde eles assaltaram 10 pedestres, sem que nenhum reagisse. E na tentativa de roubo dessa senhora, sem que ela reagisse, eles pegaram e deram um tiro nela, mataram na frente do filho. Então aí tem todo o contexto, né, que eu já referi numa palestra que ficou famosa. Aqui está todo o contexto da segurança pública brasileira. O desarmamento, aqueles saltaram 10, nenhum deles estava armado. Todos eles têm envolvimento com droga. Todos com envolvimento com droga. Não reaja. Ela não reagiu e morreu. Isso tudo se passou num espaço de 30 minutos. 30 minutos sem que nem ninguém reagisse, e os 3 deveriam estar presos. No próximo slide nós vamos ver isso melhor. Essa é a ficha de antecedentes do sujeito que matou. Então vocês vejam, em 2003, infrator com passagem pela fase por roubo. O seu Otávio, que trabalhou com menor, aí o senhor vai entender bem essa realidade. 2004, receptação e homicídio. 2005, roubo pelo qual foi condenado a 10 anos de prisão, ou seja, já era maior em 2006. Então, em 2006 ele é condenado, ele fica até 2012 sem cometer crime. Veja que coisa interessante. Por que nesse período ele não cometeu? Porque estava preso. Óbvio. Aí em 2012 ele sai, é preso com 47 pedras de crack e uma arma de munição raspada. Em 2015 ele está na rua ainda, ele pratica mais 6 roubos. Em 2016 ele pratica mais 7 roubos. E nesse dia do fato, ele pratica o latrocínio. Após praticar mais 10 assaltos a pedestre. Essa é a realidade do Brasil. Isso aqui não é um fato isolado. Como é que se analisa essa realidade? Por gentileza, o próximo fato. Próximo slide. Isso. Existem 2 abordagens criminosas. Pode voltar uma, por favor. Pode voltar. No slide 6. Existem 2... Não, acho que foi... voltar para o 6. Não sei se tem como trazer para trás. Volta 2 que fica certo. Não, tá indo para frente agora. Acho que se conseguisse puxar. Aí, perfeito. Existem 2 abordagens criminológicas para isso. Esse livro aqui é um clássico. Quem quiser adquirir, eu recomendo muito. Thinking About Crime, James Quinn Wilson, um dos sujeitos que revolucionaram a criminologia nos Estados Unidos. Revolucionaram para o lado bom. A primeira abordagem diz respeito ao estudo das causas remotas, né? Sobre a pobreza, desemprego, condições familiares, toda essa problemática das causas remotas. A educação, por exemplo, é o que tem que ser investigado, é o que tem que ser, onde o Estado tem que atuar para combater o crime. Qual o problema disso? Né? Falta de base empírica, em alguns casos, a alegação de que é necessário atacar as raízes da criminalidade, no mais das vezes, funciona como uma desculpa para que não se faça nada. Não é? Aquele velho discurso conhecido. Não adianta aprender, tem que dar educação, etc, etc. Próximo slide, por favor. E existe outra visão, que é uma visão que foca na dissuasão, incapacitação e reabilitação do criminoso. O foco sai da análise daquelas causas remotas e diz o seguinte: quais as condições necessárias para que um crime aconteça? Que indicadores nós dispomos para avaliar essas condições, para avaliar se elas estão presentes? Eu estou indo muito rápido, pessoal. Às vezes eu quero fazer render o tempo, se estiver indo muito rápido, eu digo, parem um pouquinho. Terceiro, que ferramentas nós dispomos para deter o crime a um custo razoável? Dentro disso aqui se enquadra a chamada criminologia ambiental. O que acontece? Próximo slide, por favor. Criminologia ambiental trabalha com o quê? Com que conceito básico? O número de crimes praticados será tanto menor, conceito básico, o número de crimes praticados será tanto menor quanto menores e mais limitadas forem as oportunidades. Então, não interessa se o sujeito ele é um criminoso, se ele não teve uma boa educação, o que aconteceu no passado remoto dele. O que interessa é que aqui, agora, se ele quiser delinquir, nós vamos ter meios de dissuadi-lo. E esses meios são desde um policiamento efetivo, uma pena certa, uma pena dura, e assim por diante. E aqui um exemplo clássico. Não é?
Quadrilha chilena diz que passou a atuar no Brasil por penas mais brandas. Disse em depoimento da Polícia Civil que passou a atuar no Brasil por considerar o sistema penal mais brando do que em outros países da América do Sul. O que é isso? Isso nada mais é do que aquilo que o Gary Becker, ganhador do Prêmio Nobel, disse há muitíssimo tempo atrás. O criminoso trabalha numa base de custo e benefício. Eles não são estúpidos, eles não são burros. Como todo ser humano, eles avaliam os prós e contras. Quanto maior for o benefício e menor o custo, é óbvio que eles vão preferir países como o Brasil, né, que são uma verdadeira Disneylândia para quem quer praticar crime. O que acontece com essas duas abordagens? Vejam. A primeira, eu falei, é que foca nas causas remotas, educação, saúde, etc. E a segunda, nas causas imediatas. Quais são as causas imediatas? Temos que colocar o Estado de uma maneira tal que ele iniba a prática do crime. Essas duas abordagens não são excludentes. Porque ninguém é contra a educação, ninguém é contra a saúde, ninguém é contra infraestrutura básica. Isso tudo é muito bom. Eu até posso questionar se isso resolve a questão do crime ou não. Mas eu não posso ser contra isso. E, por outro lado, eu também não posso questionar que a atuação efetiva da polícia, que uma pena adequada, né, um trabalho de inteligência policial seja uma coisa ruim. Então, elas não se excluem. Elas são formas diferentes de abordar o fenômeno do crime. Mas existe um terceiro tipo de criminologia que é antagônico a tudo isso, que é a chamada criminologia radical. Né? Se as duas primeiras estão dentro do modelo de consenso, né, de que há, de fato, o crime tem que ser combatido, a criminologia radical ela encarna um modelo de conflito. Né? O crime aqui é perspectivado como uma relação de poder subjacente que opõe uma classe social privilegiada e outra oprimida, mediante distribuição diferencial da criminalidade. Teoria do Marcuse, mais recentemente, um outro pensador francês, que faleceu há pouco também, e andava muito no Brasil, Félix Guattari, são sujeitos que têm que ser lidos, têm que ser compreendidos, porque é com base nessa teoria de que o criminoso seria uma espécie de justiceiro social, que nós temos teses como a que nós mostramos no Bandidolatria, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que vê o criminoso como uma vítima da sociedade. O sujeito que pratica o assalto, na verdade, ele não é culpado. Culpado é toda a sociedade que é codelinquente por não haver dado condições para ele ser uma pessoa melhor. É com base nesse lastro teórico, por exemplo, que a escritora Márcia Tiburi diz que vê a lógica no assalto. Vocês entendem? Então, essa criminologia radical é, na verdade, a base teórica daquilo que se chama a bandidolatria. Vejam, esse caso aqui do sujeito que assassinou o marinheiro. Não se reage a assalto. Assassino do marinheiro deboche da vítima e confessa ter matado para roubar. Preso não mostrou remorso. Fico 4 ou 5 anos, depois um advogado me solta. Fazer o que se ele já morreu? Vou ficar preocupado com o quê? O que diz o Theodore Dalrymple? Os criminosos aprendem a ver seus crimes não como resultado de decisões que eles mesmos tomaram, mas como um vetor de forças abstratas e impessoais em que não exercem influência alguma. A codelinquência do Estado. Ele não tem mais culpa de nada. Ele não é um ser humano de carne e osso, uma vontade individual e autônoma. Ele é uma vítima do sistema que mata outra pessoa para roubar. E a culpa não é dele. O que diz o professor Stanton Seminole? Na época em que eu escrevi esse livro junto com o Leonardo, essa obra não havia sido traduzida para o português ainda. Hoje ela está disponível numa publicação da Vida Editorial sob o título A Mente Criminosa. Stanton Seminole é um professor de Yale, PhD, convocado frequentemente para forças-tarefa do FBI, e passou 30 anos estudando criminosos, entrevistando criminosos na condição de psicólogo clínico. E ele diz o quê? O criminoso não é uma vítima, ele é um algoz. A escolha do criminoso pelo crime é uma escolha
racional, de uma maneira bem resumida, que você pode eventualmente até conseguir socializar um criminoso. Ele tem um método que, de fato, ele prova que funcionou em vários casos. Mas qualquer socialização do criminoso, para você trazer ele de volta ao mundo do cidadão obediente à lei, demanda necessariamente arrependimento e vergonha daquilo que ele fez. Ou seja, você não socializa o criminoso passando a mão na cabeça e dizendo que ele é uma vítima da sociedade. E ele conclui dizendo que tudo explicar é tudo justificar. Com base nisso, nós já temos uma noção agora do que é o laxismo penal. Né? O laxismo penal é a frouxidão, a descrença no direito penal como meio de punição, como algo adequado à manutenção da ordem no meio social. Nós vamos analisar o declínio civilizacional do Brasil. Por favor. 1968, o grande Mário Ferreira dos Santos lança essa obra fundamental chamada Invasão Vertical dos Bárbaros. E já nessa época ele diz o quê? Que o ataque às bases da ética e da moral, associado à promoção do relativismo, foi em todos os tempos a arma empregada por aqueles que desejam corromper o ciclo cultural. Já em 68 ele denuncia a decadência da sociedade a partir desse relativismo, no sentido de que nem tudo é tão mal, de que bom e mal são conceitos relativos, que o criminoso talvez não seja tão bandido, que talvez aquilo que ele faz tenha alguma razão correta e aceitável de ser. Próximo, por favor. Quais são as disposições corruptivas do ciclo? Bom, antes de dizer o que é o tal ciclo cultural, né? O ciclo cultural é aquele legado cultural sobre o qual nós nos assentamos. Né? Aquela história do Ortega, né? Que o Ortega diz que todo tigre que nasce, ele é como se fosse o primeiro tigre. Porque ele não tem herança cultural nenhuma. Ele não herdou nenhum princípio, nenhum valor civilizacional, não herdou nada. Com o homem se passa de forma diferente. Nós nascemos e temos como legado histórico, né, que o Burke chama a grande sociedade entre os vivos e os mortos, a grande integração entre os vivos e os mortos. Nós nascemos dentro de um legado cultural, uma cultura judaico-cristã, com pensamento grego, com direito romano, e é isso que erigiu essa grande civilização que nos tirou da caverna e nos deu a civilização ocidental. Então, o que dizia o Mário Ferreira? Cada nova geração tem que se apropriar dessa condição histórica. Você tem que recobrar isso. Como o Reagan dizia, sempre, vocês devem recordar, que toda geração tem que se reapropriar da ideia de liberdade. Porque nós estamos sempre a uma geração de perder a liberdade. Basta que se esqueça esse legado e nós podemos voltar para a caverna. E o que ele dizia? O relativismo nada mais é do que uma falsificação dessa liberdade. Porque você dizer que existe a liberdade para praticar crime equivale a entronizar a tirania, que não há tirania maior do que a do criminoso. E ele denunciava já nessa época o barbarismo, o esquecimento da vítima como um grave sintoma de barbarismo. Pode girar, por favor. Eu não sei quanto tempo eu já falei, Marco. Não sei de quanto tempo eu disponho ainda. Não, você está indo bem, pode ficar tranquilo. Eu te dou. Tá. Quando chegar nos 30 minutos, me avisa que eu tenho bastante coisa. Só uma intervenção aí, professor Diego. Diga. Em relação ao barbarismo, o senhor que é promotor, essa questão do esquecimento da vítima, poderia me citar, eu sei que tem muitos exemplos, mas a cunho de seu trabalho mesmo, isso é o que me revolta mais, que me deixa mais revoltado essa questão de tantas vítimas de atrocidade e violência no nosso país, que quando acontece, a mídia é aquela explosão, mas depois se esquece e só fica nas instâncias da justiça. E a justiça, eu sei que não tem como resolver todos esses casos. E aí fica a família à mercê, infelizmente, dessa justiça cega, dessa injustiça, assim podemos dizer. Então, eu queria que o senhor me desse aí uma ênfase maior nisso, porque é isso que mais me revolta, essa questão. Eu vou chegar nisso aí, mas já desde logo dou um exemplo de cara. O menino João Hélio, do Rio de Janeiro, um dos casos mais famosos, quando completou 10 anos do caso, todo mundo já estava solto. Tem cabimento isso aí?
Não tem. E eu vou chegar mais adiante numa questão que vai muito além disso, que são os índices de resolutividade. Né? Quanto se apura disso aí. Em 2000, veja, Mário Ferreira escreveu aqui em 68, no ano 2000, Ricardo Dipp, professor Ricardo Dipp, e o saudoso Volney Corrêa Leite Moraes Júnior lançam essa obra Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas. E nessa obra que foi cunhado o termo bandidolatria pelo Volney, que ele dizia o quê? Todos os séculos registram surtos espasmódicos de contracultura e anticivilização. Mas neste fim de século, ou seja, no ano 2000, a revivescência cínica em voga é a bandidolatria. E ele faz um belo texto dizendo o que é o humanismo sadio e, em contrapartida, o que é o falso e hipócrita humanismo, que prodigaliza benesses aos que estupram, sequestram, roubam e matam. Ou seja, a mesma noção que o Mário Ferreira tinha sobre o relativismo e sobre o esquecimento da vítima, o Volney atualiza nesse livro, nesse belo texto, falando e intitulando isso, no final do século XX, como bandidolatria. E aí, nós temos, dentro desse quadro de laxismo penal e declínio civilizacional, aquilo que Yuri Bezmenov, muitos senhores talvez conheçam, Bezmenov era um agente da KGB, que desertou da KGB, se refugiou no Canadá, e dava palestras explicando como funcionavam os processos de subversão social. E dentro desse contexto da subversão social, ele coloca 4 estágios, aqui muito resumidamente. Desmoralização, desapego à vida, imoralidade legislativa, apologia ao crime, massificação de vícios. Primeiro estágio, dentro de uma sociedade. Desestabilização, erosão das instituições, radicalização das tensões sociais. Crise, órgãos artificiais, órgãos que não representam a sociedade, órgãos não eleitos, reivindicam o poder. Coletivos, ONGs, eventualmente até ativismo judicial, a sociedade para de funcionar produtivamente e o governo colapsa. E aí vem o 4º estágio, que é a normalização. Após o colapso da ordem, supressão das liberdades e eliminação dos responsáveis pelos estágios anteriores. Esses são os 4 estágios do processo de subversão descritos pelo Yuri Bezmenov. Próximo, por favor. Vamos analisar... Volta, por favor. Analisar rapidamente o primeiro. Desmoralização. Os senhores apenas analisem e respondam interiormente. Vocês verificam isso no Brasil? Desapego à vida, imoralidade do legislativo, apologia ao crime e massificação de vícios. Com certeza. Vamos ao próximo, que nós vamos poder ter uma ideia melhor disso aí. No próximo slide. Isso aqui são dados de 2017, tá? Eu estou usando aqui os dados que eu coloquei no livro. 60... Volta, por gentileza. 60 mil homicídios por ano, uma morte a cada 9 minutos. Mais de 71 mil desaparecidos por ano. 2.666 latrocínios. E, pasmem, 1.726.757 roubos, ou seja, 3 assaltos por minuto, apenas nas capitais. Tá? Criminalidade. Para que os senhores tenham uma ideia, Estado Islâmico, Boko Haram, Talibã, Al-Saab, entre 2014 e 2015, mataram em todo o mundo 61.091 pessoas. Tá? Precisaram de 2 anos para matar o que se matou no Brasil. Entre 2000 e 2015, foram assassinadas aproximadamente 800 mil pessoas no Brasil. Sem contar os desaparecidos, só assassinato. Entre 2011 e 2015, o Brasil registrou mais assassinatos do que o número de mortes na guerra da Síria. A taxa de homicídios passou no Brasil. Vamos comparar o Brasil com ele mesmo, para não dizer que estou comparando com outros países. Em 1980 era de 11,70 por 100 mil habitantes. Em 2014 era de 29,7 por 100 mil. Entendem? Banalização do crime, primeiro estágio. Desmoralização. Vamos adiante, por favor. Segundo estágio, desestabilização. Erosão das instituições,
e radicalização das tensões sociais. Fim da PM. Prega-se o fim da polícia militar. Guerra à polícia, um tema muito atual, especialmente no Rio de Janeiro, com ordens judiciais restringindo e proibindo o trabalho da polícia. Inclusive, está para ser lançado muito em breve um livro excelente sobre isso, cujo título é Guerra à Polícia, e eu sou autor do prefácio. Policiais... Pode voltar, por favor. Policiais sempre pintados como trogloditas, como marginais. Vejam, o criminoso é colocado como uma figura romântica, que não teve chance na vida. E o policial, não importa o que ele faça, ele é colocado como um marginal, um troglodita. E aí nós vamos ver, pode passar o próximo, por favor, as taxas de mortes e feridos na Polícia Militar do Rio de Janeiro entre 1994 e 2017. Esse em vermelho aqui é a taxa da PM do Rio de Janeiro, 3,77% a taxa de mortos. Aí vocês vão vendo, em verde, Força Expedicionária Brasileira, 1,84%, Estados Unidos da Primeira Guerra Mundial, 2,46%, na Segunda Guerra Mundial, 2,52%, na Guerra da Coreia, 0,95%, na Guerra do Vietnã, 0,98% e na Guerra do Golfo, 0,02%. Então, nada se compara à taxa de letalidade de um policial carioca. Esse mesmo que é pintado, taxa de letalidade que ele sofre. Né? Os níveis de mortalidade, a polícia carioca é massacrada, é dizimada. Não tem exército em tempo de guerra cujas baixas se comparam da Polícia do Rio. Próximo, por favor. Esses fazem uma comparação entre o Rio de Janeiro e o Vietnã. Efetivo da região metropolitana do Rio, 45 mil homens, 3.397 mortos, 15.236 feridos, entre 94 e 2017. Percentual de baixas policiais do Rio de Janeiro, 41,4%. No Vietnã, 2,65%. Mortes no Rio de Janeiro, 7,55%. Vietnã, 0,98%. A probabilidade o número de mortes por 100 mil habitantes no Brasil, 30 por 100 mil. Se for policial militar no Rio de Janeiro, 250 por 100 mil. É quase uma sentença de morte. Essa mesma polícia cuspida, chamada de corrupta, chamada de bandida, de assassina. 1.613 vezes mais chance de ser ferido do que um soldado americano na Guerra do Golfo. Tem um policial militar que atua na região metropolitana do Rio de Janeiro. Esses dados são do coronel Fábio Cajueiro, Centro de Vitimização Policial. Próximo. E aí você chega com a desmoralização da polícia, chamado efeito Ferguson, que eu trato mais alentadamente nessa obra. Você desmoraliza a polícia, você, não importa o que ela faça, não importa se estão morrendo, sendo dizimados, ela sempre é mostrada como assassina, corrupta e violenta. Somada a má remuneração, somada à dificuldade de manutenção da disciplina, você pode chegar a casos como os que nós tivemos aí, no Espírito Santo, que é o colapso absoluto da ordem. Uma greve ilegal, mas 100 policiais militares na rua, o Espírito Santo teve 43 mortes em um único dia de fevereiro, de acordo com os sindicatos policiais civis. Eu vi por notícias, os senhores devem ter presenciado isso pessoalmente, mas o necrotério não tinha mais capacidade para tocar corpos no Espírito Santo. Esse é o colapso completo, não. Pode seguir, por favor. Greve da PM, 240 mortes registradas, nem todos os crimes foram solucionados. Pode ir girando aqui. E aí nós entramos naquela discussão. Qual a capacidade de dissuasão e de incapacitação que a nossa força pública tem em relação ao crime? Em 2016, nós tínhamos 456 mil presos no Brasil. Tá? Efetivamente presos. Esse dado era o mais correto na época, que era do Conselho Nacional do MP. Quem efetivamente atrás das grades, veja, se diz que o Brasil prende muito. Agora vocês vejam, 456 mil presos, se diz que o Brasil prende muito. Mas entre 5% e 8%, apenas entre 5% e 8%, agora naquele dado que eu tinha lhe prometido antes, ali, quando perguntou sobre a vítima, entre 5% e 8%, não chega a 10% dos crimes de homicídio são denunciados. Não estou nem dizendo que é a condenação, são denunciados e levados à justiça. Ou seja, mais de 90% dos homicídios sequer são objeto de denúncia.
De modo que nós temos só entre 2000 e 2015 700 mil assassinatos que não foram sequer denunciados. Tem ideia da gravidade disso? Somado a isso, nós temos 735.423, tínhamos em 2018, mandados de prisão em aberto. Como é que eu posso dizer que o Brasil prende demais? Próximo, por favor. Temos no Rio de Janeiro, notícia do Jornal Extra, registra 53 roubos para cada inquérito solucionado. 2%. 130 casos de estupro por dia. A meta do Rio de Janeiro é diminuir o roubo de rua para 1 a cada 4 minutos até o fim do ano. A meta ambiciosa. Pode passar. Número total de roubos registrados entre 2011, 985 mil. 2016, 1.726.757. Mais de 3 por minuto só nas capitais. Pode passar. E aí nós vamos ao discurso, que é o grande discurso que tem, apesar de todos esses dados, que existe um encarceramento em massa no Brasil, que o Brasil prende demais. Não obstante esses dados que eu acabei de mostrar, que o país não apura nem 10% dos homicídios, não denuncia nem 10% dos homicídios. O Brasil tinha, em 2017, notícia do Contas Abertas aqui, 3,5 bilhões de reais no Fundo Penitenciário Nacional para investir em penitenciários, construção e reforma de penitenciários. Vejam, a pergunta que eu faço é encarceramento em massa ou falta de investimento? Pode voltar. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, desde 2011, ele dá conta de que desde 2011 os estados deixaram de investir 103,4 milhões de reais destinados pelo governo para os presídios. Sempre com esse maldito discurso do encarceramento em massa. E sugere o quê? A responsabilização das autoridades. Vamos além. O que acontece? Os senhores estão vendo que o sistema penitenciário ele está realmente sucateado. É péssimo, precário o sistema penitenciário no Brasil. Por outro lado, não se apura a maioria dos crimes. A impunidade é gigantesca. E, por outro lado, os estados não investem na construção de presídios e na criação de presídios. E aqui eu analiso o terceiro estágio, que é quando órgãos artificiais reivindicam poder. E a sociedade começa a deixar de funcionar produtivamente. Por que será que não se investe? Se tem o dinheiro, tem a necessidade, tem a impunidade, por que não se investe? Vamos ao próximo, por favor. Vejam, Agenda Nacional pelo Desencarceramento. Em novembro de 2013, movimentos e organizações sociais de enfrentamento ao Estado penal, são diversas ONGs, pastoral carcerária, agora você pode ver no Covid, essa libertação de presos, sempre são essas ONGs agindo, não é, nesse interesse. Apresentaram uma agenda para o sistema prisional, cuja proposta central aponta para a exigência de um programa de desencarceramento que estabeleça metas claras para a redução imediata e drástica da população prisional. E aí, um desses itens que é destacado com uma seta é suspensão de qualquer investimento em construção de novas unidades prisionais. Ou seja, os mesmos que denunciam esse sistema prisional como um sistema falido, como um sistema destruído, para onde não se pode mandar mais ninguém, são aqueles que se opõem ao investimento para que esse sistema seja melhorado. São órgãos não eleitos, são ONGs, mas a gente tem muita influência. E aí nós temos, pressionado na ONU, o Brasil declara, isso aqui é uma notícia já mais antiga, né, acho que é 2015, mas declara que reduzirá a população carcerária em 10%. O país que não apura 90% dos homicídios se compromete, de alguma maneira, a reduzir a população carcerária em 10%. Mas como é que ele vai fazer isso? Nós temos 60 mil homicídios por ano.
1.730.000 roubos quase por ano, só nas capitais. 735.000 mandados de prisão em aberto. Vocês estão acompanhando a conta? 47.646 estupros registrados. Todo ano. Quase 50.000 estupros por ano. Como é que você reduz a massa carcerária se você tem 456.000 presos? Necessariamente, se esses crimes fossem apurados, teria que ser aumentada. Como é que você reduz? Justiça desiste de meta para julgar crimes contra a vida. Apenas 10,9% das ações penais abertas foram julgadas. Plano previa análise de 80%. Próximo. Jungmann anuncia mutirão carcerário a partir de junho para reduzir superdotação de presídios. Programa parceria com defensores públicos, começa pelo Ceará e depois passará por Goiás e Pará. O Brasil tem atualmente 726.000 presos. Aqui aquela inflação que eles fazem do número de presos, colocando como presos, inclusive, semi-aberto, aberto, não aqueles que efetivamente estão no regime fechado. Próximo, por favor. Então, o desencarceramento é uma maneira. Você vai promovendo cada vez mais, mediante legislação e entendimentos cada vez mais tolerantes, promovendo o desencarceramento. A outra é a legalização das drogas. Veja, porque grande parte dos presos que estão lá são presos por tráfico de drogas. Mas o traficante não é apenas traficante, o traficante é assassino também, meu Deus do céu. Então, a ministra do STF, Luiz Roberto Barroso, sugere legalização das drogas, defendendo que a maconha, a produção, distribuição e consumo deveria ser tratada como um cigarro. Próxima. E aí nós vemos o que aconteceu no Uruguai. País vizinho aqui, Rio Grande do Sul, faz fronteira com o Rio Grande do Sul. Sobe 66% o número de homicídios no Uruguai por causa do narcotráfico. Mas é uma coisa óbvia, meu Deus do céu. Isso é óbvio, ululante, que não vai diminuir, que só agrava a situação, a legalização, e o Uruguai é uma prova assim, cabal disso aí. Está indo de mal a pior. Porque, vejam, se a legalização impedisse o comércio, só para ficar apenas um exemplo, que eu não tenho como desenvolver, mas se a legalização impedisse o comércio paralelo, não haveria cigarro contrabandeado do Paraguai. Como é que você legaliza sem impor nenhuma restrição? Claro, não tem como. E aí se propõe isso no Brasil, porque há uma agenda. Isso não é uma ideia tirada da cartola. Existe uma agenda mundial de desencarceramento e existe uma agenda mundial de legalização das drogas. E aí nós temos alguns livros que eu vou recomendar com muita ênfase para os senhores. Esse primeiro, Red Cocaine, do Joseph D. Douglas Jr., vocês acham ele traduzido na internet, tá? Ele coloca o quê? Que o narcotráfico é, antes de tudo, um instrumento de guerra química. A maneira mais fácil de você acabar com um país sem invadi-lo com soldados é invadi-lo com drogas. Você causa o desfibramento moral da nação. Você ataca principalmente a juventude dela. Foi isso que foi feito com os Estados Unidos. Além disso, o narcotráfico implica a corrupção institucional das polícias, do judiciário, do Ministério Público, do Parlamento. Além disso, o narcotráfico tem conexões com terrorismo e tráfico de armas, necessariamente. É aquilo que o Guattari chamava da revolução molecular. Ele impõe uma nova ordem nas comunidades onde ele impera. E no Brasil ele está imperando, inclusive, nas pequenas cidades. Eu trabalho numa cidade de porte médio para pequeno no Rio Grande do Sul. E existem facções de narcotraficantes. E, finalmente, a tendência do narcotráfico, quando ele é admitido no seio do Estado, é a transformação desse Estado no narco-Estado, como aconteceu na Venezuela. E é muito bem mostrado nessa obra do Leonardo Coutinho, Hugo Chávez, o Espectro. Nessa obra ele mostra muito bem. Hugo Chávez, como era um sujeito que tinha uma formação militar, talvez até por isso, ele tinha uma certa resistência a permitir que a Venezuela servisse como entreposto para as Farc. Isso é narrado nesse livro. E ele foi convencido por Fidel Castro no sentido de que aquilo deveria ser feito porque era uma maneira dele atacar as entranhas do grande Satã, né, que é nos Estados Unidos. Então, a tendência do Estado, quando se mistura com o narcotráfico, não é tornar o narcotráfico algo respeitável, é que o Estado se torne um narco-Estado.
Porque a tendência é que os políticos, que os promotores, que todo o judiciário seja tomado por pessoas vinculadas a isso. E gente vinculada a isso é gente que não presta, meu Deus. Próximo, por favor. E aqui nós temos alguns exemplos. Indícios de dinheiro de tráfico usado por políticos, parceria do PCC com o Hezbollah, PCC usando doleiros, né, para lavagem de dinheiro, série de ataques na Grande Fortaleza, com os famosos salves, né, que os criminosos mandam, monitoramento, emboscada de tiros, uma uma psicóloga morta em Cascavel por ordem do PCC, colega de São Paulo, Lincoln Gaiquia, condenado a uma pena perpétua, de viver perpetuamente escoltado, porque recebeu uma sentença de morte do PCC. Imagine a vida do Lincoln. Onde ele vai, tem que ir uma escolta da Polícia de São Paulo, junto. Porque ele está jurado de morte pelo PCC. É essa a consciência social que se espera para dizer que vai legalizar a droga, e esse tipo de criminoso vai virar um sujeito, um negociante decente? Vocês entendem a gravidade da brincadeira que está acontecendo no Brasil com esse negócio de legalização das drogas e que tornar isso uma atividade respeitável? Pode passar, por favor. Então, isso se insere dentro do quadro de narcoterrorismo. O Brasil vive um quadro de narcoterrorismo e guerra irregular, que nós vamos tratar mais adiante, onde traficantes dominam partes do território nacional, abolindo a ordem do Estado e impondo esse tipo de ordem aí. Dão ordem para fechar terreiro, dão ordem para o sujeito se mudar de lá, incendeiam um ônibus. Não há vácuo de ordem. Se o Estado não entra lá para impor a ordem constitucional, se o Estado não entra para impor a ordem que deve impor em relação à segurança pública, alguém vai ocupar esse espaço. E aí ocupa como? Com uma justiça, digamos assim, patológica, que é essa justiça sem ampla defesa, uma justiça que não admite, que não tem conceito nenhum, que é na base da força, praticamente. Pena é tortura, morte, exclusão, confisco. É a justiça dos traficantes. E essa justiça eles temem. Ou porque se pensa, por exemplo, que o sujeito vai furtar um bem, vai furtar uma bicicleta, um botijão de gás para comprar droga. Por que eles não furtam a própria droga? Porque eles conhecem a justiça do narcotráfico. E sabem que ela funciona e funciona muito rápido. Então, mais ali um pouquinho. E aqui nós entramos naquilo que o coronel... Pode voltar por favor. Naquilo que o coronel Alessandro Visacro chama de guerra irregular. E tem duas obras que eu gosto muito. Guerra Irregular e uma mais atual, Guerra na Era da Informação. Onde ele mostra, e eu acho um dos maiores especialistas no mundo nessa matéria, é o coronel Alessandro Visacro. Não sei se é coronel, ainda já foi promovido, tanto saber é coronel. A guerra irregular consiste no quê? Mudança de enfoque do exército inimigo para o interior da própria sociedade. Elevados custos para o Estado se opor. Poder de combate do inimigo é utilizado contra ele próprio. Prioriza objetivos psicológicos em detrimento dos objetivos físicos. Vários exemplos ao longo dos tempos. Começar pela guerra na Indochina, a própria guerra do Vietnã. E se nós analisarmos o que acontece hoje no Rio de Janeiro, vou pegar o caso do Rio de Janeiro, nós temos uma comunidade tomada por narcoterroristas, com AK-47, o cidadão não pode ter um 38. Eles desfilam com AK-47. Tomada por essas pessoas que fazem tudo o que fazem, que impõem a lei do cão naquelas comunidades. E quando a polícia entra lá, a polícia é vista como uma força de libertação, como ela deveria ser vista, como alguém que está lá para impor a ordem constitucional do Estado brasileiro, porque, afinal de contas, aquele pedaço de terra é um pedaço do nosso país, meu Deus do céu. Não. A polícia é tratada como um bando de assassinos, malucos, sanguinários e corruptos.
Agora, em Niterói, os traficantes mataram um vizinho lá, um fotógrafo que queria que a filha dormisse, estavam fazendo muito barulho, foi lá reclamar, tomou um tiro e morreu. Mas no Rio de Janeiro, não. A polícia, existe uma guerra, a polícia, não obstante todo o número de mortes que a polícia sofre, o número de baixas, existe essa guerra à polícia, e ela é tratada assim, e se judicialmente se obtém ordem limitando a operação policial, como se um jurista, senhores, tivesse capacidade técnica para opinar sobre a parte tática e operacional de uma operação policial. Eu digo aos senhores, eu sou mestre em ciências policiais pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna de Portugal. Em Portugal, a lei prevê expressamente que não cabe nem o juiz, nem o promotor opinar sobre parte tática ou operacional do trabalho da polícia. Por quê? Porque nós não sabemos como se faz. Porque não é a nossa pele que estará em jogo. Porque essas pessoas são treinadas à exaustão para ir a lugares onde a gente sequer cogita passar. Então você não pode dizer para eles como eles têm que atuar, porque você não sabe e porque é a vida deles que vai estar em jogo. E você vai colocar a vida de outras pessoas em jogo. Quando, por exemplo, você proíbe que a polícia utilize um helicóptero, você está tirando a cobertura, a única cobertura que o policial tem quando está no terreno e quando ele tem que descer de um blindado para tirar um obstáculo que foi colocado pelos traficantes. E para aquele obstáculo está um fuzil apontado para matar o policial. Esse é o mundo real. Então, quando você faz isso, você tem a subversão completa da ordem. E aí você permite esse declínio civilizacional. Homens que cavam a própria cova de serem queimados vivos, traficantes que dão corpos de jovens para porcos comerem. E aí nós entramos, eu acho que deve ser o último, um dos penúltimos, naquilo que um grande neurobiologista, Pierre Carli, fala sobre o crime, que é uma obviedade, mas uma obviedade tem que ser lembrada aqui no Brasil. Tudo indica que o crime é raro onde ele é mal visto e que ele floresce onde ele é visto com indulgência. Então, se o crime floresce de uma maneira exuberante no Brasil, meus amigos, é justamente porque aqui ele tem muito adubo. Aqui a indulgência é infinita para com o crime. E a intolerância é cada vez maior para com aquelas forças que querem impor a ordem. Próximo, por favor. Eu sempre encerro com alguma frase que eu julgo importante, e essa é uma das melhores, das que eu mais gosto, do saudoso reverendo Martin Luther King Jr., nossa geração não lamenta tanto os crimes dos perversos quanto o estarrecedor silêncio dos bondosos. É exatamente o que eu penso em relação à situação brasileira. Nós estamos num quadro de corrupção do ciclo cultural, num estágio muito avançado. E o que é pior do que isso? É que as soluções que se apresentam para isso, para essa problemática, são mais do mesmo e são pseudo-soluções, porque, na verdade, são mais veneno. É mais uma dose daquilo que está nos matando. É mais tolerância com o crime, é menos prestígio e possibilidade de ação para a polícia, é mais dificuldade para a legislação, na legislação para que o Ministério Público atue, são mais nulidades. E o que é mais triste? A grande maioria do povo que é massacrada com isso, né, que nós chamamos de democídio, ela não tem sequer noção de como essas coisas funcionam e do peso que há sobre ela. Então, as perspectivas são, na minha opinião, terríveis, e vai ser preciso que em algum momento a sociedade retome as rédeas disso, tenha um debate, uma postura muito séria em relação ao que está acontecendo no Brasil, para que isso melhore. Eu sei que é muito difícil, mas por isso eu parabenizo os senhores por esse encontro, porque é nessas pequenas discussões, com gente séria, dedicada ao estudo, que é realmente entender o que está acontecendo, que as mudanças efetivamente começam. Tudo que eu coloquei aqui foi de uma maneira muitíssimo resumida. Eu precisaria de
4 ou 5 encontros para expor isso detalhadamente. Mas eu espero ter sido claro naquilo a que me propus e me coloco à disposição de vocês para responder quaisquer perguntas, alguma lacuna que tenha sido deixada aí. Tá bom, pessoal? Agradeço muito a atenção e me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Que é isso, hein? Eu estou aqui, sinceramente, não sei nem para onde começar. Deixa eu, Diego, organizar aqui para ficar melhor. Excelente, diz lá o Rico no chat. Excelente, excelente, excelente. Aqueles que vão querer fazer perguntas, gostaria que clicasse na mãozinha e aí a gente vai caminhando com a mãozinha. Deixa eu perguntar primeiro ao Maurício, que ele está lá no PC da TV dele, se ele quer fazer alguma pergunta. Ele está numa situação mais complicada. Maurício, te dá a oportunidade inicial. Deixa eu ler aqui para ficar melhor. Só um minuto. Ele diz aqui, interessante que, ao mesmo tempo da bandidolatria, tem criminalização da homofobia sem leis e das fake news sem objeto. Importante é ser bandido do lado certo, não? Quer comentar, Diego? Sim, é muito boa observação. Eu já tenho falado sobre isso há algum tempo, porque sempre que se propôs a punição de criminosos, punição severa de latrocínio, de homicídio, narcotráfico, estupro, nunca faltaram pessoas para, como verdadeiros templários do garantismo, defender todos os institutos despenalizadores, dizer que a punição é uma barbaridade, que você é um punitivista. Até havia um trecho dessa, parece que eu cortei porque ficaria muito longo, mas dentro daquilo que o Eric Wegener dizia, quando uma sociedade em declínio, ela perde a capacidade de compreender o significado das palavras, que usava a questão do divertissement, para dizer que tudo vira uma grande brincadeira. Então, essas pessoas diziam, eram assim, os apóstolos do garantismo penal. Aí, quando, de repente, o princípio mais basilar do direito penal é destruído, quando se cria um tipo penal através da jurisprudência, ou seja, se criou um crime sem lei anterior que o definisse. Silêncio ensurdecedor. O inquérito do fim do mundo, chamado aí numa obra publicada pela Ideal, me parece muito feliz o apelido dado ao inquérito. Vai contra todos os princípios e garantias até então consagrados. Você olha para esse pessoal, silêncio absoluto. Então, realmente, essa questão, o Roger Scruton aborda numa obra dele, acho que é Os Pensadores da Nova Esquerda, e inclusive é citado no Bandidolatria, que o Michel Foucault, numa discussão com outros intelectuais, ele dizia a justiça que ele desejava era essa justiça de natureza plebiscitária, onde não se importa muito o princípio, não importa muito o que você fez, mas importa, sobretudo, o lado ao qual você pertence. Então, um lado, se você for de determinado lado, você pode tudo. Se você for de outro lado, você não pode nada. Muito bom. Paulo Cunha. Isso. Eu vou falar rapidamente que me chama bastante atenção o assunto, já de um longo tempo, porque existe uma perversão no sentido de você, hoje, uma pessoa que não tenha uma certa informação e uma condição de raciocínio, ela acaba entrando em conflito com essa massa de informação, ou melhor, de desinformação, né? O correto é de desinformação que nós recebemos a todo momento. Quando eu convidei o colega Adriano e o senhor Otávio, que é convidado do Adriano, nós fazemos parte de um grupo que estuda o cangaço, quer dizer, um fenômeno que ocorreu aqui no Brasil e que, com a morte do Lampião em 1938 e depois com o Curisco em 1940, olha só, 1940, tá? Esse fenômeno chamado de cangaço, ele deixou de existir. Mas nesse grupo que nós participamos, Diego,
a discussão que você trouxe hoje no seu livro Bandidolatria é a mesma discussão de 1938, 1940, tá? E é interessante a quantidade de pessoas que romantizaram o cangaço. E quem estuda o cangaço sabe das atrocidades dos cangaceiros, de extermínios de famílias, a troco de nada, de castração. Enfim, o que se imaginar de terrível dentro do cangaço, lembrando o tráfico de drogas hoje, né, com seu micro-ondas, enfim, tá? E que me chama a atenção é exatamente isso. Pessoas que hoje, no século XXI, divinizando a figura do cangaceiro e hostilizando a figura, na época do chamado volante, que era o policial. Quer dizer, passado tanto tempo, as coisas parecem que permanecem da mesma forma, né? Passado tanto tempo, tá? Eu gostaria só que o senhor fizesse só um reforço numa fala livre sobre esquecimento de vítima, porque de fato as vítimas elas estão esquecidas. E isso também ocorreu em relação ao cangaço, que essa é a fala que eu destaquei, que é perfeitamente de acordo com a sua fala, com a sua pesquisa hoje. Opa, sem dúvida nenhuma. A vítima é o grande deserdado do processo penal brasileiro. Eu gosto sempre de trazer o exemplo de Portugal. Portugal acho que hoje é o terceiro país mais seguro do mundo. Portugal, numa das aulas que eu tive lá, Portugal tem cerca de 11 milhões de habitantes, algo assim. E aí o professor falou o número de homicídios, esse ano 70 homicídios. Aí o professor, por gentileza, acho que o senhor se equivocou, né? O senhor falou 70. Não, é 70 mesmo. No Brasil são 60 mil. Aí eu peguei uma estatística para ver, só, né? Pô, homicídio. Aí qualquer cidade, né, de médio porte paulista tem mais homicídio que Portugal. E em Portugal eles têm o Estatuto da Vítima. O Brasil tem estatuto para tudo, mas não tem o Estatuto da Vítima. Pode existir um sinal mais claro de desprezo pela condição dela. Existe. O sinal mais claro de desprezo é o fato de que 90% dos homicídios não são sequer denunciados. E, não obstante isso, a pauta principal dentro do Brasil é o desencarceramento e a liberação do narcotráfico. Sobre essa questão do cangaço, eu sempre acho muito interessante. Eu estive há um tempo atrás no Rio Grande do Norte, no Ministério Público do Rio Grande do Norte. Muito me honrou o convite. E também um camarada da plateia, um estudioso do cangaço, eu aprendi muito, muito com ele. E vejam vocês, isso é um fenômeno mundial. Porque pegam, quem tem Netflix aí, tem um filme maravilhoso com Kevin Costner chamado Estrada Sem Lei, que ele narra a caçada aos criminosos Bonnie e Clyde pela perspectiva dos policiais que os caçaram. E mostra todas as barbaridades que eles cometiam e que, não obstante isso, eles eram amados pela população. Amados a ponto de, quando foram mortos, gerar uma comoção. Mais recentemente, eu vi uma entrevista do Michael Frances, que era um mafioso de uma hierarquia muito boa em Nova York, da família Colombo, se não me engano. E ele contando que eles eram muito gratos ao Francis Ford Coppola pelo filme do Poderoso Chefão, porque ali se teve uma certa humanização da máfia. A máfia passou a ser vista com um certo romantismo, eles deviam muito ao Coppola por aí. Eu acho um filme bárbaro, independente do que aconteceu depois. Meu filme preferido. Mas vocês vejam, tem sempre no imaginário do povo essa coisa que o Vonei Correia chamava, essa coisa robinhoodiana.
Porque não é quem está idealizando isso, não é a pessoa que sofre na carne, não é a família do policial que tomou um tiro no rosto, não é a família do sujeito que foi queimado vivo. É alguém, como diz o meu amigo Maurício, é alguém que gosta de tocar pandeiro para louco dançar. É isso que acontece. Então, esse é um fenômeno terrível, e a mídia se encarrega, em grande parte, porque o sujeito tem uma noção vaga do que era aquilo. Como é que ele vai preencher o imaginário dele? Com aquilo que a cultura oferece, com literatura e, mais facilmente, com novela ou filme. E aí a mídia apresenta sempre uma figura cândida e maravilhosa, né? Ao contrário do policial. Eu sempre brinco. O promotor também, em filme, o Bonó da Compadecida, o promotor é o diabo. E nos outros, o promotor é sempre um sujeito maldoso, com alguma malícia, que quer ferrar o réu de qualquer maneira. E é assim que as coisas se apresentam. Então, é muito, muito pertinente a observação, e eu concordo integralmente com isso. Professor Diego Pesce, uma pergunta minha, por favor. Isso eu ouvi do Roberto Jefferson, numa das suas falas, ele é muito incisivo quando ele fala, e ele falando sobre o desencarceramento em massa na Venezuela, ele fala que foi um projeto para liberar demais bandidos e tantas outras pessoas. Aí ele diz que quando a população de bem, olha como é que ele trabalhou a ideia, ela vai para as ruas fazer qualquer tipo de reivindicação contra o governo, vou usar a expressão cachorro louco. É como se o Estado soltasse esses cachorros loucos em cima, então eles matam pessoas no meio da rua e coisas do gênero assim. Não sei se seria o Lupen proletariado, que é aquele subproletariado, que também é um agente da revolução, na chamada tomada do poder. Você esgarça o tecido social, você cria isso que você mostrou aí nesses 4 estágios. Sobre essa questão que o Roberto Gesso falou numa live, você tem algum conhecimento sobre isso ou não tem nada a ver com o que está acontecendo no Brasil? Eu não sei qual a relação ainda no Brasil, me parece que não há uma coisa tão direta assim. No Brasil é uma coisa que vem há muito tempo, esse oba-oba, não é necessário uma liberação desse tipo. No Brasil estão soltos desde sempre e soltos permanecem, né? Agora, esse livro, o Gutierrez do Espectro, narra algumas coisas muito interessantes nesse sentido, como, por exemplo, fuzis que são comprados pelo governo e uma parte, metade desses fuzis vai para milícias, né? Nós pegamos mesmo no caso da Ucrânia, aquele documentário Winter on Fire, eles mostram muito bem a libertação de marginais pelo governo para oprimir aquela população que estava ali protestando. Então, esse é um expediente muito, muito comum. No arquipélago Gulag, Solzhenitsyn já fala disso, né? Ele fala muito bem como os presos de direito comum tinham uma precedência nos Gulag em relação aos presos políticos e aos demais, não é? Porque eles eram, como ele dizia, socialmente próximos, ou seja, eles representavam, em alguma medida, um poder revolucionário. E essa ideia é muito presente, de uma forma geral, né? E em períodos de crise, é claro que esse lumpen é uma força da qual se lança a mão justamente para impor, mediante força, aquilo que você não consegue mais impor por meio das ideias. Muito bom. Alguém mais quer fazer uma outra consideração ou pergunta? Vamos? Francisco? Ou não, Otávio antes, desculpa. Otávio? Tudo bem. Eu gostaria de fazer uma pequena parte, que isso, de repente, faz parte da cultura, né? O professor Frederico, que é um dos maiores especialistas do Brasil, o Paulo e o Adriano vai saber o que eu estou falando, sobre o banditismo. E ele diz textualmente que sempre existiu a arte, na cultura, a arte de saber matar. O Lampião sabia muito bem fazer isso. Ele sangrava de uma maneira que é uma coisa impressionante. Além do tiro, sangrava. Mas o que eu quero fazer e relatar um fato aqui da minha cidade, em 57, eu tinha 1 ano de vida, o padre matou um bispo aqui. Isso foi o 3º caso no mundo. O primeiro foi na França, outro na Espanha e o outro aqui em Garanhuns. Padre Osana matou Dom Expedito Lopes. Se a gente viver mais um pouco, como as coisas na Igreja Católica demoram muito a acontecer,
ele já está para ser beatificado, aquela coisa toda, né? Ele está sepultado na nossa catedral aqui. Eu não sei dizer exatamente, houve 3 julgamentos. Em resumo, ele não passou 12, 15 anos preso. Foi um crime muito a nível mundial, isso aí todo mundo sabe. Garanhuns ainda hoje é a cidade conhecida como a cidade que matou o bispo. Coincidentemente, esse padre Osana de Siqueira, ele foi amigo de infância do meu pai, foram todos criados numa cidade próxima aqui, Garanhuns, entendeu? E porque toda essa região aqui um dia foi de Garanhuns, ele foi se emancipando. Ele tinha propriedade, a de Osana, coincidentemente vizinha da nossa, que foi de meu pai, que hoje pertence a um irmão. O que eu quero dizer é que na década de 90, Padre Osana andava por aqui, eu conversava muito com ele, eu tinha contato com ele. E Padre Osana foi assassinado na década de 90 por conta de um rolo numa troca de um cavalo. O cara não gostou muito e matou ele em casa, cara, na sede da fazenda. Isso aqui, eu estou a menos de 25 quilômetros de onde ele foi assassinado. Quer dizer, a cultura de matar, né? Esses exemplos de Lampião, essas coisas todas, o coronelismo, o crime de encomenda e a certeza da impunidade, eu acho que foi o câncer e continua sendo o câncer, né? Porque se você vai comprar um eletrodoméstico e o dono da loja não quer trocar, você volta com o eletrodoméstico quebrado para casa. Nos países, eu não sei, mas eu acredito que em muitos países eles não fazem isso porque na esquina tem um cara que defende ele como consumidor. Aqui você é levado na maciota, na palavra bonita e fica por isso mesmo. Eu não sei se eu consegui falar alguma coisa interessante para os senhores ouvirem, né? Minha formação é mais na área de exata, né? Eu entrei no cangaço há pouco tempo. Uma boa noite a todos, estamos por aqui. Diego? Gostei muito, senhor Otávio, eu concordo inteiramente com o que o senhor falou aí. E é justamente isso, na função de promotor a gente vê muito. Você sabe que aquela condenação que é anunciada ali, 12 anos, 14 anos, 20 anos, aquilo vai virar uma fração. Que a lei da execução penal fraciona, e na execução penal isso vai sendo fracionado e muito em seguida, mas muito em seguida mesmo, o sujeito está na rua. Sempre, há um tempo atrás, fui no tabelionato, eu havia feito um júri há poucos anos. E foi um júri de homicídio mercenário, um júri com todas as qualificadoras, matou uma mulher, uma coisa assim bárbara, né? E o sujeito foi condenado. Aí eu estou no tabelionato, daqui a pouco o sujeito me fala, doutor Diego Pessi, ele falou, não, Diego Pessi. Eu olhei para o sujeito de terno, e aí eu digo, ou é advogado ou é pastor, né? Para estar de terno, acertei a segunda, tinha virado pastor. Aí ele diz, meu nome é fulano de tal, eu sou o réu que o senhor condenou, assim, assim. Não tinham se passado 6 anos do júri. Felizmente, ao que apareceu, estava socializado. De alguma maneira, a cadeia fez bem para ele. Mas é um período muito, muito pequeno. Né? O exemplo do João Hélio, tantos outros, é uma coisa muito frustrante você ver isso acontecendo. Não é? Você tirou uma vida, ou seja, a vítima está condenada para sempre, não tem mais volta. Você tirou tudo aquilo que ela tinha e tirou tudo que ela poderia ter, tirou todo o futuro, você aboliu o futuro e tirou os familiares dela. E logo em seguida, o sujeito já tá ali solto. Né? Isso é muito complicado. E sobre a questão de inculcar isso socialmente, eu acho muito interessante. O sociólogo alemão Norbert Elias, ele dizia que você consegue inculcar aversão nas pessoas de determinada prática dessa maneira, punindo. Né? De certa forma, o que no slide anterior o Pierre Cardi fala. Onde o crime ele é tolerado, ele floresce, onde ele é punido, ele recebe, ele não prolifera de uma maneira tão fácil.
Então, o senhor tem muita razão em tudo que disse. O senhor é das exatas, eu achei muito, muito exato tudo que o senhor falou. Muito bom. Aqui nós temos mais 4, 5 perguntas. Eu vou só, Diego, fazer um agradecimento formal aqui em nome do grupo Conservadores.es. Eu não sei nem como agradecer por tanta gentileza, generosidade. Você, o D'Artagnan, o Maurício, agora também o Zampier, que são pessoas que têm nos ajudado bastante. E, né, meus queridos, têm nos brindado sempre com boas palavras. Eu vou só fechar a gravação por conta de tempo de internet, tá bom? E a gente continua com as perguntas aqui na sequência que nós temos. Quer falar mais alguma coisa sobre esse tempo, Diego? Eu que agradeço, é uma honra muito grande, uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Espero ter respondido tudo a contento aí e sigo à disposição para eventuais novas perguntas. Só um minutinho, vou fechar aqui.